Estamos aqui com o candidato Jair Bolsonaro, que está bem de saúde, com limitações, está bem, né? Estou bem, não posso abusar, tenho uma bolsa de colostomia aqui do lado, né? Mas estou com muita vontade de chegar em forma no dia 28 e, se essa for a vontade de Deus, ser eleito e pegar essa missão, que não é fácil, de comandar esse nosso Brasil. Pois é um momento em que há um clima de já ganhou e até um certo já perdeu do outro lado. O senhor já se considera o futuro presidente do país? Da minha parte, não tenho, já ganhou. Nós já vimos muitas coisas esquisitas acontecendo no passado. Obviamente, o que nós temos aí é uma pesquisa que nos dá aí quase 20 pontos na frente do adversário. E os meus eleitores dificilmente vão mudar de voto, a não ser que algo de anormal aconteça, aquela bala de prata, como dizem por aí. Mas mesmo assim, eu só vou considerar a vitória lá se isso ocorrer de fato, né, lá pelas 19 horas de domingo. Até lá eu peço que quem votou em mim continue mobilizado, repita o voto e ganhe mais alguém para somar a essa possibilidade de realmente nós sermos vitoriosos no próximo domingo. O senhor não teme um terceiro turno em relação a essas mensagens, esse impulsionamento de mensagens na internet, se transformar em um terceiro turno nos tribunais, uma vez que o Partido dos Trabalhadores e o próprio PDT já entraram com ações na Justiça Eleitoral para tentar, inclusive, anular a eleição? Primeiramente, onde começou tudo isso? Folha de São Paulo. É a mesma Folha de sempre, que acusou dia 10 de janeiro uma funcionária minha que estava de férias de ser fantasma. Tá? E eles pegaram o recorde de jornal, tiraram manchetes e mandaram para o TSE. Você tem que apurar o que for possível, tudo bem, mas não tem um mínimo de indício de ter praticado isso. Diz lá o Haddad depois que em jantares estaria cooptando empresários. Desde o dia 6 de setembro, eu como, em casa eu tomo um caldo de galinha, não janto com ninguém, a não ser com a minha família. É o desespero por parte deles. Vão tentar de toda maneira, né, buscar talvez uma desculpa pela derrota nas eleições. Como é o uso da internet? O perfil do eleitor do senhor, candidato, é muito tecnológico, um perfil jovem. Como o senhor e a sua equipe usam a internet? Olha, o comandante da internet é o meu filho Carlos, que é vereador aqui no Rio de Janeiro. No Facebook, eu administro, sob a supervisão dele, nós temos 7 milhões de seguidores. Assim nas demais mídias sociais. É coisa que vem ao longo de anos. Nunca impulsionamos, nunca pagamos R$10 para impulsionar nada. E nós sempre botamos ali a verdade, a notícia fria, como ela acontece. E a conclusão, né, fica por parte de quem nos acompanha. Essa é a nossa internet. Nós não precisamos de buscar meios ilícitos para nos impulsionar. E mais ainda, desses 49 milhões de votos, dezenas de milhões são pessoas que trabalham gratuitamente para mim, que replicam aquilo que nós produzimos. E você não precisa de fake news, de mentiras para atacar o PT. Basta você pegar o que eles fizeram de mal ao longo de 13 anos e reavivar a memória das pessoas. Com verdade, nós estamos derrotando o PT. Quais são as suas prioridades? Se o senhor for eleito no dia 28 agora, no próximo domingo, quais serão as suas prioridades assim que o senhor tiver o resultado das urnas? O senhor já anunciou 3 ministros. Denise, eu te acompanho há algum tempo na Câmara, né? Você sabe como funciona aquilo lá. Findou as eleições. O eleito vai lá para os porões lá do Jaburu, junta ali seus 10 líderes com mais votos e loteia a máquina pública, diretorias de bancos, estatais, né? Loteio, ministérios, e daí o presidente fica refém desse pessoal. Eu ouso dizer que a maioria dos parlamentares são decentes, são honestos. É com esse que nós pretendemos governar. E eu comecei há 4 anos, de 2 anos para cá, o Onyx Lorenzoni, entre outros, se aproximaram e nós bolamos a estratégia pela governabilidade, sem o toma lá da cá. Eu quero muito conversar com o Sérgio Moro um dia, mas não em Curitiba. E assim são esses parlamentares que estão do nosso lado. Recebi visita de dezenas de parlamentares. A frente da agricultura esteve lá. Essa semana teve ali a frente católica, teve a frente evangélica. Recebi visita de todo mundo. Ninguém me pediu nada.
Então a governabilidade virá daí. Você pode ver, você fala as primeiras medidas, é você nomear o seu time que vai entrar em campo. O senhor vai, então, via bancadas temáticas ou via partidos Olha só, constituídos? Como é que o senhor pretende estabelecer uma relação? Aos aproximadamente 260 parlamentares aí do campo. Eu falei que a indicação do ministro será das entidades, dos produtores. A exigência é uma óbvia, né? É uma pessoa competente, é uma pessoa que seja patriota, que pense no seu país, que tenha autoridade e iniciativa. Você tem como botar para frente o Ministério da Agricultura. Temos problema lá no Senado, querem modificar a Lei Candir para cobrar ICMS dos commodities. Chega de impostos, a gente não aguenta mais. Por exemplo, estamos em via de anunciar o quarto, né? Eu não quero falar muito em ministro, porque gostaria de anunciar para valer depois das eleições, que agora pode ser que eu estaria assim já achando que o jogo está ganho. Não está ganho. Por exemplo, ciência e tecnologia. Hoje em dia o senhor Kassab, e quem eu pretendo botar no lugar dele se for presidente? Um tenente-coronel da aeronáutica, o Marcos Pontes, que é o astronauta. É um homem que tem uma visão enorme de pesquisas, de startups, de fazer com que não só a garotada, bem como as empresas realmente entrem nessa quarta revolução industrial que temos aí pela frente. Não podemos continuar parados. Ele vai interferir com toda certeza para a busca de uma patente. Eu acho que leva 10 anos no Brasil uma patente. Quando você consegue, que aquilo já está ultrapassado, vão mexer no NPI, vão botar essas instituições todas para funcionar. Então esse é o espírito. A mesma coisa, Ministério da Defesa. Tem que ter um oficial general de 4 estrelas lá. Está aberto ao general Augusto Heleno, ou quem ele sugerir, sem problema nenhum. Então vamos ter um Ministério da Defesa realmente competente, que entenda o assunto. Itamaraty, alguém do Itamaraty, que obviamente não conduza as negociações aqui no Brasil pelo viés ideológico, como tivemos Celso Amorim no passado. Quando Evo Morales expropriou a nossa refinaria, ele declarou que o Brasil estava tendo um comportamento imperialista, e o Evo Morales estava no caminho certo. Nós queremos alguém lá que faça comércio com o mundo todo, ajude no comércio com o mundo todo, sem o viés ideológico. Casa Civil, tem que ser um parlamentar, não podemos fugir disso aí. Quem será no que depender de mim? Onyx Lorenzoni, que tem uma influência muito grande, sabe conversar com parlamentares, e assim ao preenchimento dos demais ministérios. E com essas qualidades do ministro, ele tem como buscar soluções para aquela área específica. Candidato, muito se fala de uma forma muito insistente e através de pesquisas sobre dúvidas com relação à democracia. Qual é o valor do senhor sobre isso? O senhor acha que está de alguma forma em risco, em dúvida, a democracia no Brasil? Eu acho que estaria em risco se o PT continuar. Você vê, eles estão mudando agora o seu programa de governo. Lá estava escrito controle social da mídia. Se você pega, por exemplo, documentos do PT, como, por exemplo, a análise da conjuntura de 2016 e o caderno de tese do PT de 2015 na Bahia, você vê coisa ali que você cai para trás. Na próprio site do PT, estava lá apoio ao regime venezuelano. A vice do Haddad, do PCdoB, o seu partido, tem vínculos com a Coreia do Norte, Kim Jong-un. O risco que nós corremos é com o outro lado. Nós aqui não aparelhamos, até porque não teria como também, né? Não aparelhamos nenhuma instituição. Do outro lado está quase tudo aparelhado. O próprio Ministério da Educação, quem assumir, vai ter dificuldade. Está aparelhado. Tá? Nós não formamos, em parte, né, bons profissionais, patrões, empregados, liberais, para o futuro estão formando militantes. Se você tomar conhecimento, o que se produz em 2.000 escolas rurais, dita do sem terrinha, do MST, isso cai para trás. São 200.000 crianças, são doutrinadas o tempo todo para serem guerrilheiras. Então nós queremos mudar tudo isso aí, começar mudando tudo isso aí. Não tem uma primeira medida, são várias medidas que você tem que tomar. Há 2 anos, quando eu falei que sem segurança não existia economia, apanhei da mídia. Agora você pode ver, sem segurança, tu não abre uma pizzaria no fundo da tua casa, que ninguém vai querer buscar a pizza lá, nem o motociclista vai querer levar em algum lugar da violência.
Então, uma série de problemas, uma série de que você vai ter que enfrentar. E é uma garantia da democracia. É lógico, pela democracia. Até não existe clima para isso. O militar não é aventureiro. A questão de 64 pode discutir com vocês, sem problema nenhum. E quem garante a democracia de um país são as suas Forças Armadas. Como é que o senhor vai fazer, então, para lidar com essa proposta de pacificação do país? Como é que o senhor vai tentar trabalhar essa pacificação, uma vez que o clima está muito acirrado e a gente não vislumbra essa pacificação no curto prazo? Como é que vai ser essa sua convivência com o contraditório? Você tem que dar exemplo. No o Congresso. PT, quando criou cotas, não foi para atender o afrodescendente pobre, foi para atender os seus afrodescendentes. Tá? O PT, quando entrou nessa questão LGBT, que não tínhamos problema, passou a ter problema. Tá? Qual a intenção deles? É ter um nicho em suas mãos. Tá? Quando joga nordestino contra sulista, o que acontece? Ele quer consolidar o voto do Nordeste. Quando eles mentem que eu vou acabar com a Bolsa Família, é para consolidar esses votos. É quando eles jogam patrões contra empregados, é a mesma coisa. Você tem que acabar com essa política divisionária. E o governo pode participar disso. Certa vez na Câmara, você estava presente, o Rebu lá comigo, né? Perguntaram, eu estava disputando a presidência da Comissão de Direitos Humanos, aqui perdi, por um voto, só tive o meu voto. Tá? Perguntaram a questão do afrodescendente, falei, serei daltônico. Por que um afrodescendente, um gay, ou seja lá o que for, tem que ter privilégio em relação aos demais? Somos todos iguais perante a lei. Lógico, você tem que buscar aí atender quem tem dificuldade, tendo em vista as suas condições de minoria, mas não criar ali superpoderes para aquela pessoa. Nós estamos numa dificuldade muito grande da relação de estados, municípios e a União. Uma relação difícil economicamente, os estados estão na maioria quebrados, né? E também a relação política também difícil. Como o senhor pretende se relacionar com os governadores? Olha, nós não podemos prejudicar, por exemplo, o povo do Maranhão, porque o governador é do PCdoB. A proposta do Paulo Guedes é menos Brasília e mais Brasil. É o que for possível você tirar das mãos do Poder Central recursos e mandar para estados e municípios, ele vai fazê-lo. Você quer ver o Rio de Janeiro, por exemplo? Se eu tivesse lançado um filho meu candidato a governador, eu acho que teria muita chance de ser governador. Mas o que eu disse para os meus filhos? O Rio de Janeiro está mais quebrado que o Brasil. Tá? Agora, esse problema, em parte, vai subir para Brasília. Aí é uma complexidade enorme que vai estar nas mãos aí do meu ministro da Fazenda e Planejamento. Mas acho que tem que reequalizar. Você tem que buscar uma maneira de atender, porque vai ficar insolvente. Nós não queremos o caos em estado nenhum do Brasil. E eu acho que o Paulo Guedes é uma pessoa que, apesar de não ter tido experiência em governo nenhum, isso é bom no meu entender, ele tem uma boa equipe com ele. Ele não está trabalhando sozinho nessa proposta. Ele quer colaborar. Ele não tem nada a ganhar por sendo ministro. Ele está com a vida equilibrada, tranquila, muito mais do que a minha até, eu me sinto muito bem, mas ele quer participar. Já está com 68 anos, de fazer um novo Brasil. Tem boas propostas com ele, eu espero que dê certo. Logicamente, os primeiros encontros, né? Com ele, eu falei, como a dona de casa fala muitas vezes, dos problemas que tem em casa para o marido. Vamos supor que ela não trabalha, o marido trabalha fora. Ela expõe os problemas, e o marido busca a solução. Ou o contrário, para não me chamar de machista aí, tá certo? E mais os problemas. Mas o senhor dará sempre a última palavra. Tem que ser, até é bom para o subordinado, porque você não faz nada sozinho no Brasil. E você tendo uma equipe, eu quero fazer parte das equipes de cada ministério, não é que eu vou enfechar tudo em minhas mãos, não é isso. A maioria das questões ele tem que tocar o barco, senão eu fico maluco também, não tenho como estar onipresente. Uma certa autonomia, então, tem que ter. Agora, as coisas mais importantes, a gente tem que conversar. Algumas coisas convenceu o Paulo Guedes. Ele tem uma vivência econômica muito grande, e eu tenho política. Às vezes eu tinha uma boa proposta, eu falei, olha, não passa na Câmara ou no Senado. Não vou entrar em detalhe contigo. Não passa na Câmara ou no Senado. A gente tem que dar uma amenizada aqui. Reforma da Previdência. Quando falo em 65 anos. Eu ia lhe perguntar, o senhor vai pedir agora para o senhor, se o senhor for eleito, o senhor vai pedir para o Congresso já começar a trabalhar essa reforma ainda este ano, ou o senhor prefere trabalhar mais à frente
com o novo Congresso? Eu acho que dá para dar que seja um pequeno passo agora, que eu tenho visto que não dá passo nenhum. Eu costumo sempre falar em remendo novo em calça velha, não dá jeito. Se conseguirmos dar um passo agora, não a proposta do Temer, uma proposta nossa mais light um pouquinho, deixa para o ano que vem nós apresentar uma proposta um pouco mais profunda. Nós não podemos prejudicar quem quer que seja e temos que respeitar as especificidades de cada trabalhador. Quem trabalha no ar-condicionado é diferente de quem trabalha virando massa aí, ou cortando cana, seja lá o que for. Você é favorável à idade mínima? Você não pode fazer para todo mundo isso, né? É injusto fazer para todo mundo. Eu, por exemplo, enquanto parlamentar, eu posso trabalhar aqui, eu acho que até 90 anos de idade. Agora, se eu fosse um pescador, eu acho que não teria condições de fazer isso aí. Agora, dá para você mexer sim, a Previdência Pública, dá para dar uma mexida nela, respeitando aqui o servidor público, a sua estabilidade, e dá para dar um passo, a gente apela para o patriotismo deles até, porque o que está pintado é que a Previdência vai quebrar. E nós não queremos falar, ó, quebrou, não tem o que fazer. Não quero ser uma Grécia. Vamos apelar. É melhor tu garantir 90% de algo do que você ter 100 e não ter nada no bolso no final do mês. O senhor já falou, de certa forma, que não gosta do Instituto da Reeleição. O senhor admitiria apresentar uma emenda para acabar com a reeleição? Olha, o que eu estudei, todo mundo foi contra. E eu pretendo, né, levar avante. Você não pode falar em reforma política, porque cada deputado vota de acordo com o seu interesse. Então é uma mentira quando o cara fala, vou fazer uma proposta. É uma mentira. Tá? O que gostaria de fazer? Conversar com os parlamentares, né? Vamos diminuir a grande reforma política. Né? Primeiro, eu quero uma urna eletrônica confiável, que possa ser auditada. Né? E a outra, se nós diminuirmos que seja aí 20% o número de parlamentares, eu boto na balança o fim da reeleição. A minha reeleição, inclusive. Se o parlamento topar, eu acho que é um grande retorno que está dando para a sociedade. Porque até com o número, tanto quanto exagerado, 513, se perde a noção de responsabilidade. Eu costumo falar, no quartel jogava aquela bola militar, pegava uma bateria de artilharia de um lado, outra bateria de outro, e seria 50 contra 50. Então, se tem 10 morcegando, ninguém percebe. Ou tem 30, ninguém percebe. E lá na Câmara nós queremos a participação ativa de todos os parlamentares. Diminuindo o número deles, a Câmara economiza, fica mais enxuta, dá um tremendo exemplo de fato e verdadeiro que nós queremos fazer uma reforma política. Mas isso não prejudica a representatividade, uma vez que a representação da população, uma vez que tem estados que querem inclusive aumentar o número de parlamentares? Olha só, a quantidade muitas vezes não representa tudo isso aí. Então a gente começa o seguinte, a menor bancada são 8 deputados, passa para 7. A maior são 70, São Paulo. Passaria para 60. E faz uma interpolação aí, passa para uns 380, 400 deputados, já é uma grande sinalização que estamos dando para a sociedade. Mas não é contraditório, no momento que o senhor pede para reduzir o número de parlamentares, o senhor já falou em aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal? Não, como é que fica? Olha só, foi uma proposta que surgiu, depois tiramos aí do radar. Essa já está fora, então. Até porque a grande reclamação é que o Supremo teria uma posição quase que uniforme para um lado. Você combateria isso dessa forma. Você pode ver, a senhora Raquel Dodge falou alguma coisa aí sobre recondução dela. Tá? Se eu for presidente, o que eu respondi? Olha, eu quero ter alguém no Ministério Público, já que eu vou indicar, que respeite o artigo 53 da Constituição, que para mim nunca valeu. Todos os meus processos, basicamente, foram por opiniões e palavras. Inclusive, o último processo que o MP mandou para o Congresso, eu falei, se eu for presidente, não teremos mais 1 centímetro quadrado demarcado de terra para terra indígena. Já temos, hoje em dia, uma área maior que a região sudeste. Temos muita coisa de reserva indígena. Tem reserva indígena que foi demarcada por pressão de fora para atender interesses internacionais. Fui processado por causa disso. Quando se fala, até 2001, Denise, os deputados e senadores são invioláveis por suas palavras, opiniões e vozes. Depois o pessoal botou quaisquer, para que não haja dúvida. Eu posso falar a maior besteira do mundo. Você pode reclamar, etc. Não vota mais em mim. Agora, não podemos ter um Ministério Público que não respeite isso aí. Tá? E eu sou o tempo todo, exagerou, extrapolou. Não pode acontecer. Então, quero alguém do MP, não é nem de direita nem de esquerda. Alguém que, logicamente, você não pode se falar em política, né? Filiação político-partidária, etc. Mas alguém que respeite a Constituição.
Candidato, o setor de segurança é um setor considerado muito importante, segundo as suas últimas palavras, e aqui o senhor defendeu a segurança como princípio, né? Mas qual é a estratégia? Como o senhor já falou em outras oportunidades sobre o excludente de ilicitude, qual é a sua estratégia para a segurança? Olha, primeiro o excludente de ilicitude não é da minha cabeça, eu vejo isso nos no, Estados americanos. Não, já existe no Brasil. No aqui Código você fala em Penal. auto-resistência, mas o auto-resistência você sofre uma investigação e de acordo com o humor, os humores das pessoas que estão analisando o fato, muito facilmente se transforma a auto-resistência em execução. Até busca auto-resistência 10 anos atrás, é comum acontecer. Você não pode deixar os nossos policiais civis e militares entreguem a própria sorte. Vão pagar advogado com o próprio bolso, porque numa operação morreram 8 lá de lá, alguns estão com 6, 7 ou 10 tiros no corpo, vão processá-lo por excesso, isso é execução, começa a analisar se o projetil pegou de perto ou de longe. Poxa, não é dessa forma, não é dessa forma. O Estado tem que ser responsabilidade. Você vê uma coisa que eu reclamo muito? Você sabe que é um militar que presta serviço militar obrigatório, recruta. Você sabe que ele pode engajar e reengajar até completar 8 anos de serviço. Nas ruas, nessa operação, nessa intervenção federal que tem aqui, que eu chamo de intervenção política, tem muito garoto com 21 anos de idade que está engajado. É um cara que torce para o seu Flamengo, para o seu Vasco, o seu Botafogo, tem sua namorada, faz seus planos, vou para a praia domingo, vou para a festa não sei de quem nas minhas horas de folga e vou ser paraquedista ou não, estou servindo o Exército Brasileiro. O Estado bota um fuzil 762 no peito dele com carregador de 20, mais um na câmara e mais meia dúzia de carregadores de 20. Entrou em confronto. É justo você pegar esse garoto e submetê-lo a uma auditoria militar, que até há pouco tempo era tribunal de júri, para responder por um processo onde possa pegar de 12 a 30 anos de cadeia, se eu for presidente, não só os integrantes das Forças Armadas, né? Agora não depende muito de mim, mas eu vou fazer o possível para que as polícias do Brasil trabalhem para que tenham o excludente de ilicitude também. Você vai num presídio aqui da PM, que eu já fui algumas vezes lá, tem gente que fez besteira e está pagando a sua conta com a sociedade, mas tem gente lá que não é justa a punição. Eu já vi num tribunal de júri que eu fui, quem subiu o morro e lá houve uma morte, o chefe foi absolvido. E quem ficou tomando conta da viatura aqui embaixo pegou 19 anos de cadeia. Isso tem que deixar de existir. O nosso policial tem que ser respeitado. E quem manda ele para cumprir uma missão tem que ter responsabilidade. É isso que eu quero. Mas não tem um problema aí que as pessoas, um jovem, de repente, de classe baixa, um jovem pobre que esteja na rua também não pode sofrer, acabar sendo atingido por um oficial e mas a ilicitude e esse jovem negro pobre acabar... Não tem história de jovem negro pobre, é qualquer um, né? Claro. Todo mundo está em risco na vida. Obviamente, em operação, você tem que ter o excludente de ilicitude. Desculpa, candidato, mas o nosso tempo está acabando. O senhor tem 1 minuto para a sua consideração final. Meu muito obrigado a vocês pela oportunidade. Eu peço a Deus que continue nos iluminando, se essa for a vontade dele, que a gente possa realmente fazer um bom governo, defendendo a família, defendendo as crianças contra a ideologia de gênero, combatendo a não legalização das drogas, combatendo a não legalização do aborto, realmente sendo conservador nos costumes, liberal em grande parte na economia, de modo que, né, com o que nós temos aqui, nós possamos, unindo todos, né, pacificando o Brasil, produzir aquilo que traga felicidades a todos nós. É isso que nós queremos. Muito obrigada. Eu queria muito agradecer ao senhor e a você. Até a próxima.